Vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 10. Diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Será que não vem das paixões que guerreiam dentro de cada um de nós? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam porque não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Olha só isso. Vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de nós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm o ânimo dobre ou a mente dividida, purifiquem o vosso coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Gente, que texto poderoso, que texto, sabe aquele texto que faz seu coração explodir, mas ao mesmo tempo faz sua mente pensar, sabe aquele texto que lhe dá uma palavra de grande ânimo, mas que também lhe dá um momento assim de introspecção, de dizer, Deus, será que eu tenho feito da forma correta? Gente, na verdade a carta de Tiago é uma carta que eu amo muito, porque não é uma carta, não sei, eu acho que eu vou fazer entender se eu disser dessa forma. A carta de Coríntios ou algumas cartas eram escritas muito dentro de um contexto ali regional, de uma cidade específica. Então, Paulo ele vai falar sobre o uso do véu para algumas igrejas por causa de um contexto específico daquela região. Só que a carta de Tiago, gente, ela não foi escrita para uma cidade específica, para um problema específico, para um contexto específico. A carta de Tiago ela foi escrita na verdade, para os cristãos que estavam na dispersão. Cristãos que ali encontraram a Cristo no Pentecostes, encontraram ao Senhor ali naquele dia, mas depois voltaram para as suas casas, voltaram para as suas terras. E ali eles formaram igrejas. Tiago escreve essa carta para vários cristãos, primeiramente ele escreve para cristãos, e ele escreve para cristãos de vários contextos. Então, eu gosto de dizer que a carta de Tiago, ele não trata de problemas culturais, onde a gente trata no dia de hoje a partir de uma analogia. Tiago trata de problemas da raça humana em qualquer contexto. Então, Tiago ele vai falar do uso da língua, né? Acaba, como diz lá em Passo, fuxiqueiro, linguarudo. Né? Tiago ele vai falar sobre a falta de sabedoria de alguns irmãos. Tiago ele vai falar da necessidade de orar, gente. Tiago ele vai falar sobre a necessidade de confessar os pecados uns para os outros. Tiago ele vai falar de coisas que são muito comuns na igreja. Por isso que a carta de Tiago ela fala tanto ao nosso coração. Por isso que a carta de Tiago ela fala não só de um tema específico, mas de inúmeros temas. Então o tema que eu queria tocar hoje é esse tema da sujeição a Deus e da humilhação diante do Senhor. Vamos para o versículo 1, e aí a gente começa a entender um pouco. Olha só, versículo 1. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Contendas aqui, gente, contendas aqui significa discussões verbais. Sabe, as contendas que Tiago fala aqui são de discussões verbais mesmo. A igreja de Tiago, vocês sabem que tinha um problema. A igreja de Tiago não, né? As igrejas a quem Tiago escreveu. As igrejas a quem Tiago endereçou essa carta, ela tinha os problemas. Por exemplo, coisa que não acontece hoje. Chegava o irmão rico. Né? Chegava o irmão rico. Onde é que o irmão rico sentava? Nas primeiras cadeiras.
Primeiras cadeiras, umas cadeiras bonitas, gente. Devia ser umas cadeiras assim, bem bonitas, acolchoadas, tal, umas de balanço, né? Fica aqui, meu filho, veja o culto aqui de trás, aqui no púlpito, né? No altar. E aí tem os irmãos pobrezinhos, e onde é que os irmãos pobrezinhos ficaram? Vocês já viram estrado de circo, né? Vocês já viram aquele que é um monte de madeira assim, lá em Patos, e um circo fuleira, gente. Esse circo fuleira de 50 centavos. Eu, moleque, eu ia, passava por debaixo da lona e assistia toda a apresentação onde? Ali, embaixo do pé de quem pagou. Eu ia bem escondidinho, né? Aí ficava ali, debaixo do pé. Aquilo é o estrado dos pés. Então, existia uma estrutura um pouco parecida com isso em alguns lugares. Os ricos que chegavam com joias, chegavam bem vestidos, ficavam onde? Fica aqui, meu filho, na primeira fileira, fica aqui, fica aqui. E o pobre ficava onde? Ficava lá. Vai, fica ali embaixo do estrado dos pés deles. Esse era um dos problemas que existia nas igrejas endereçadas a essa carta, que na verdade, gente, a distinção pela quantidade de dons existiu na igreja de Coríntios. A distinção pela classe social existia nessas igrejas. A distinção por se eu era judeu ou se era gentil existia na igreja de Romanos. Porque, na verdade, gente, a igreja é formada por pessoas que são diferentes. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Né? Uns têm um pouco mais de dinheiro, outros têm menos. Né? Outros moram numa cidade assim tão triste como João Pessoa. Outros vêm de uma cidade tão boa como Patos, como eu. Só que somos diferentes, gente. Eu falo cantando, você não fala, você já fala vice. Né? Eu falo diferente. Existiam essas questões. E isso, gente, não é uma questão que existia só uma igreja. Isso não é uma questão que existe só na Cidade Viva. Isso é uma questão geral. A questão geral é que somos diferentes. O problema é que quando entramos dentro da igreja, queremos manter as diferenças que o mundo coloca em nós. E isso gera o quê? Contendas. Isso gera o quê? Contendas, discussões. Né? Era um grande problema que existia nessas comunidades. Então, de onde vêm essas guerras e essas contendas que há entre vocês? Olha a resposta. Será que não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Preste atenção aqui, preste atenção. Tiago ele vai dizer que existia briga entre os irmãos, tá? Fulano está discutindo com Beltrano. Fulano está discutindo com Beltrano. Aí ele vai dar a resposta. A resposta dele, gente, presta atenção, não está baseada no irmão que está certo, nem no irmão que está errado. O erro das discussões está nas paixões que levantam essa discussão. Deixa eu tentar lhe explicar melhor. O grande problema, gente, às vezes, não é quem está certo e quem está errado. O problema é a nossa falta de sabedoria de, às vezes, estar certo. Você já notou que, às vezes, o problema não é porque eu estou certo ou eu estou errado. O problema é porque eu sou arrogante demais para estar certo em algumas situações. O problema não é nem que você está pecando por estar errado, é porque você está pecando por não saber estar certo. Porque, às vezes, é arrogante demais. Porque, às vezes, eu gosto muito dessa palavra, é estúpido demais. Sabe, aquela pessoa grossa, aquela pessoa que quer estar certa e por estar certa quer pisar os outros. E por estar certa quer humilhar os outros. E por estar certa quer se colocar acima dos outros. Sabe, esse é o grande problema, gente. Não é estar errado, é não saber estar certo. E aí, o problema dessas discussões que surgem dentro da igreja, o problema disso são as paixões que estão em nós. Que paixões, gente? Primeiro, inveja. Segundo, arrogância. Arrogância, sabe? É aquela pessoa que é arrogante. Então, não importa se ela está errada ou se ela está certa, ela vai ser arrogante. Ela vai querer se colocar acima das outras pessoas. Outra coisa, a amargura, o ressentimento. Eu não sei se você já se passou por uma situação dessa. Uma vez eu fui ter uma conversa com uma pessoa, né, ela quis conversar comigo, e aí sabe que no meio da conversa eu parei e fiz, espera aí, a gente não está discutindo por causa desse problema X. Ela, não, a gente está discutindo porque ontem teve o Y, antes de ontem teve o Z, antes de ontem teve o A,
Sabe, pessoas que guardam ressentimentos, guardam mágoas umas das outras, e quando eles vão discutir, e quando explode uma contenda entre elas, não explode por causa de uma coisa, explode por causa de inúmeras coisas que guardamos no nosso coração, que não confessamos uns aos outros, que usamos nossa língua de forma errada, e que tudo isso fizemos por não termos sabedoria. E Tiago, lá no capítulo 1, versículo 5, vai dizer, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe será dada. Gente, eu vou resumir uma coisa. As contendas que existem na igreja, os problemas que existem na igreja e que existem fora da igreja, são por falta de sabedoria. Falta de sabedoria quando está certo e falta de sabedoria quando está errado. Que consequência isso gera? Vamos lá. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Mata e inveja porque não conseguem obter o que desejam. Na verdade, é que a gente vive numa sociedade, e não é de hoje, que não sabe perder. Você mata e você faz tudo isso porque você não consegue perder. Essa palavra paixões, gente, essa palavra paixões do grego é hedoné. Que vem de hedonismo. Não tem um hedonismo que é o culto ao prazer, uma pessoa que quer viver dos seus prazeres. Na verdade, à época existia uma escola grega chamada epicurismo. E é a escola base do hedonismo. Tá? Hoje a gente tem o hedonismo, gente, de uma forma muito perceptível. Sabe? Quando a gente vê propagandas que pregam um culto ao prazer inconsequente, sabe? Irresponsável. Você já virou uma propaganda de cerveja? Que o pessoal está num avião, aí a porta abre, eu não sei por que a porta abre, não lembro, e aí a cerveja cai, e os caras simplesmente se jogam no ar para pegar a cerveja. Vocês já viram? Isso é uma loucura, no mínimo, né? Isso, no mínimo, é uma loucura. E é a loucura que a gente vive hoje. A gente vive num hedonismo hoje que as pessoas dão a própria vida, as pessoas lutam e destroem sua própria vida pelo prazer. E aí a gente vê pessoas que adulteram, independentemente de destruir sua família ou não. Sabe, pessoas que roubam, pessoas que, sabe, não estão nem um pouco preocupadas com os outros e simplesmente preocupadas consigo mesmo. Esse é o culto ao prazer, esse é o reflexo de uma sociedade hedonista, e é isso que se vive aqui. E aí quando a gente vive uma sociedade hedonista, gente, o que é que acontece? A gente cobiça coisas, mas não tem. Mata e inveja, e faz tudo isso porque não consegue obter o que deseja. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Aí preste atenção agora. Isso tudo que eu falei foi só a introdução do contexto. Agora vocês vão entender por que eu estou falando disso tudo. Ele vai dizer que as pessoas vivem em contendas, ele vai dizer que as pessoas vivem lutando por prazeres da carne, Tiago vai dizer que as pessoas são hedonistas e tudo isso, e vocês querem algumas coisas, mas não têm, vocês até pedem algumas coisas, mas não têm, por não ter, vocês fazem pior, matam e invejam, e aí em meio a todo esse contexto, o que é que ele fala? Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Não têm porque não pedem. Aí depois ele diz, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Primeira coisa, gente. Primeira coisa. A maioria das discussões, a maioria dos nossos problemas, a maioria das nossas preocupações surgem da falta ou do excesso. Você já viu? Às vezes você discute porque falta alguma coisa, ou falta um relacionamento, ou falta paz em sua casa, ou falta obediência dos seus filhos, sabe? E aí, em meio a essas faltas, às vezes até a gente pede a Deus, Deus, muda isso. Deus, me dá isso. Ou às vezes, no primeiro caso de Tiago, a gente nem pede. Você já viu que a igreja parou de orar, né? As pessoas não falam mais em oração, os cristãos não oram mais. Né? Parou de existir aquela coisa de pessoas que acordam pela manhã, passam ali alguns minutos em oração. Perdeu-se aquela coisa de cristãos que chegam na igreja e adoram de verdade, sabe?
Parou-se de orar, porque a gente busca as nossas faltas, muitas vezes, nas outras pessoas. E campanha política está aí para isso, né? Para provar isso. Para provar isso, que muitas pessoas colocam toda a sua confiança em homens. E aí, quando elas pedem algo, elas pedem para quem? Para homens. E aí, quando pedem a homens, homens decepcionam, e aí começam as contendas. Então, a primeira coisa que Tiago vai ser bem claro, meu irmão, olha, você está vivendo essa contenda todinha, você está vivendo essa batalha na sua vida todinha, e a primeira causa disso é o seguinte: você não pede. A palavra do Senhor vai dizer, olha, tornai conhecidas as vossas petições ao Senhor. Você vai dizer, Tiago, para que eu vou orar? Deus já sabe o que eu quero, lógico. Você não ora para Deus saber o que você quer, você ora para reconhecer que só Deus pode fazer isso pela sua vida. Você ora para se colocar na posição de servo e a de Deus de Senhor da sua vida. Você ora para dizer, Deus, eu não vou pedir isso, eu não vou lutar por isso com minhas próprias forças. Eu coloco isso tudo que eu quero nas tuas mãos. Sabe, gente, o primeiro grande problema da igreja é que a igreja parou de orar. Eu não estou dizendo para você agora se ajoelhar e ficar pedindo, Deus, me dá isso, 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 me dá isso. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você precisa, a igreja precisa confiar mais no Senhor para resolver as contendas da sua vida. Se nós não temos muitas coisas, gente, é porque você parou há muito tempo de confiar em Deus para lhe dar elas, para dá-las a você. Talvez você já passou de muito tempo a deixar de confiar no Senhor. Talvez você há muito tempo luta com algumas coisas e coloca a possibilidade de alcançá-las toda em você, no seu esforço, na sua inteligência, na sua capacidade, nas pessoas que você conhece, né, nos amigos que você tem, sabe? Coloca todas... Existe muito isso, né? Eu estou fazendo uma seleção de mestrado e estou em uma das últimas fases, aí quando eu fiz a primeira fase... Um amigo muito bem intencionado fez, eu orei muito ao Senhor por isso, eu já tenho um mestrado, mas eu queria fazer isso porque é da área da educação, e eu estava orando muito a Deus, Deus me ajuda a passar, me ajuda a passar. E aí chegou uma pessoa, aí fez, Tiago, qualquer coisa, viu, eu conheço umas pessoas lá dentro. Eu falei, meu irmão não, que não era irmão. Eu falei, não, cara, obrigado, preciso não. Não porque eu sou bom, entende? Não porque eu posso conseguir, porque eu sou... Não, porque se Deus quiser me dar, Ele vai me dar, porque eu já orei pedindo. Agora cabe ao Senhor julgar para ver se é da vontade dEle ou não, mas eu já orei, eu já me ajoelhei, eu já pedi ao Senhor. Né? Lógico, eu não estou negando aqui a participação de pessoas, eu não estou negando aqui a participação de que Deus pode usar pessoas. Agora, eu não vejo Deus usando pessoas de forma ilegal, tá? Eu não vejo Deus usando pessoas para lhe abençoar através da utilização errada de um edital, enfim. Primeira questão, vive em contenda, vive em problema, atrás de coisas que não tem, mas não tem porque não pede. É o primeiro ponto. Segundo ponto, que é o pior. Às vezes você até pede, meu filho. Quando pede, ainda não recebe, porque pede por motivos errados para gastar com seus próprios prazeres. Oh Deus, me dá um carro melhor, Jesus. Né? Por quê? Sei lá, todo mundo tem. Né? Todo mundo tem, eu quero ter. Fulano já tem, eu não vou ter, né? Querendo só pelos seus prazeres. Se você quiser anotar uma frase que eu peguei de um livro, não é essas frases de efeito e tal, tem gente que decora umas frases de efeito, eu não sei uma, mas é uma que eu coloco aqui para me direcionar. Ela diz assim: Deus concede pedidos que têm seu motivo no nome, no reino e na vontade de Deus. E esse versículo é ótimo para a gente fazer, sabe o quê? Julgar os motivos das nossas petições a Deus. Porque Deus vai dizer, olha, você não tem porque não pede. Agora, às vezes, você pede. Agora, pede por motivos errados. E aí, essa frase vai dizer, Deus concede pedidos por motivos que se relacionam, primeiro, ao nome de Deus. O que você pede a Deus?
o que você pede ao Senhor glorifica mais o seu nome ou o nome dele? É a primeira coisa. O que você está orando a Deus, o que você está pedindo a Deus, é algo que glorifica ao seu nome ou ao nome de Deus? Segunda coisa, o que você pede a Deus é algo que engrandece somente você ou é algo que engrandece o reino de Deus? Por exemplo, você pode dizer, Deus, faz minha empresa prosperar. Normal, você tem uma empresa, você tem que cuidar da sua família, é o que você tem. Deus, faz minha empresa prosperar, abençoa minha empresa. Certo, mas você quer que sua empresa prospere só por você? Será que não existe a possibilidade de, através da sua empresa, você concretizar o reino de Deus, sendo um patrão que glorifica a Deus, tratando seus empregados com amor, tratando seus clientes com ética? Porque isso, gente, é concretizar o reino de Deus na terra. Então, não é Deus faz minha empresa ser a maior da Paraíba. É Deus, faz com que eu possa faz com que eu possa, através da minha empresa, concretizar o teu reino nessa terra. É como a gente ora todos os dias aqui na nossa escola. A gente não quer ser só uma escola internacional Cidade Verde. Essa escola nunca surgiu só para ser a melhor escola, só para ser uma escola. Sempre surgiu para transformar líderes que transformarão esse mundo. Sempre surgiu com a ideia de não ser só uma escola, mas sabendo que outras escolas, sabendo o que outras escolas pregam, sabendo o que outros professores fazem, sabendo a forma como acontece lá fora, eu posso dizer, não, Deus, a gente vai fazer uma escola que concretize o seu reino aqui na terra. Então a gente vai ensinar segundo a tua ética, a gente vai agir com os nossos funcionários segundo o que tu queres. Está entendendo, gente? Não é Deus me dá isso por me dar isso. É Deus, me dá isso para que eu possa concretizar algo a mais nessa terra, me dá isso para que eu possa abençoar outras pessoas. As nossas petições, gente, um dos motivos que ela pode ter, que ela deve ter, é a concretização do reino de Deus nessa terra. Terceira coisa, os nossos pedidos às vezes não acontecem por um simples motivo, não é da vontade de Deus. Tá? Não é da vontade de Deus. Eu me lembro que eu fiz concurso com força. Mas eu fiz concurso, gente. Eu fiz assim, eu acho que eu nem sei quantos. E eu bati o recorde, eu consegui não passar em nenhum. Eu não sei se você já conseguiu essa proeza, eu consegui. E eu fazia, meu Deus, eu estudo tanto e não passo, eu não sei o que é isso não. Não sei o que é isso não. Mas aí também, em outras áreas, Deus me fez vencer muitas batalhas, né? E aí eu me lembro que quando eu fiz meu mestrado, aí eu passei, fiquei entre os primeiros lugares, ganhei uma bolsa, rapaz, eu acho que o caminho é esse. E aí, com alguns meses de trabalho, eu já consegui dar aula em uma universidade. Eu falei, rapaz, eu estou achando mesmo que o caminho é esse. Né? E aí, sabe quando você... Eu estava dando esse exemplo hoje para uma jovem aí na escola. Eu disse, olha, às vezes sua vida você está num barco, você quer chegar ali, Deus manda você soltar os remos, porque o que é nascido do Espírito é Espírito, e o Espírito sopra para onde Ele quer. E aí ele vai levando sua vida para um lugar que você não esperava. Você já se sentiu dessa forma? Deus, eu quero ali, eu quero ali, eu quero ali. Aí Deus vai te levando por outra área. Até o momento que eu parei e fiz, sim, Senhor, agora eu entendi. Isso não é a tua vontade, mas isso vou seguir para cá. Está entendendo, gente? Não é pedir por pedir. Primeiro, torne conhecidas suas petições diante do Senhor. Mas as intenções dessas petições, elas têm que honrar o nome de Deus, elas têm que concretizar o reino de Deus na terra, e elas têm que ser sempre segundo o parâmetro de Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Vamos continuar. Versículo 4. Versículo 4 começa bem calminho. Uma seda. Adúlteros. Olha só. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Na verdade, essa palavra adúlteros é uma palavra feminina para infiel. Então, a melhor tradução dessa palavra seria adúlteras. Adúlteras.
Aí já vão dizer, ai, graças a Deus, está falando para a mulher. Adão, né? Não, Senhor, foi a mulher. Né? Homem faz normalmente isso, né? Joga a culpa logo em quem? Na mulher, né? Não, a culpa é da esposa, é ela daí e tal. Eu não faço isso, não. Meu amor não está aqui, vocês não podem nem ver. Está em casa assistindo. Adúlteras. E o que o texto quer falar, gente? Ele usa a expressão de que muitas vezes a igreja se coloca como a noiva de Cristo. Amém? A ideia de que a igreja é a noiva de Cristo, a ideia de que Israel é como a mulher que se casa com o Senhor. E a ideia de adúlteras aqui não se refere então ao gênero feminino. A questão de adúlteras aqui se refere a toda a igreja que se comporta como uma mulher que adultera ao seu noivo. E, gente, quando a gente se torna amigo do mundo e inimigo de Deus, a gente se torna como adúlteros. A gente se torna como adúlteras. Por isso que as Escrituras falam muito da ideia da noiva, a noiva de Cristo, a noiva que se prepara para a vinda do noivo, para a chegada do noivo. Versículo 4, então, adúltera, igreja adúltera, irmãos adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Olha que expressão forte, gente. Existem inúmeras traduções para esse texto, mas eu entendo que o que a Escritura quer falar é isso mesmo. É que o Espírito tem ciúmes de nós. A questão é porque ciúme sempre é visto como uma forma muito negativa, né? Ah, fulano é ciumento demais. Fulano é ciumento demais. Aí imagina dizer, rapaz, eu não aguento mais Deus, ou acaba ciumento. Só que o que o texto quer falar o que o texto quer falar é exatamente isso. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Não é ciúme, gente, numa perspectiva possessiva de ter por ter. É ciúme na perspectiva de ter a todo momento. A questão é porque quando Deus envia o seu Filho para morrer por nós, gente, Ele não faz isso por um simples gostar de nós. Ele não faz isso por uma simples questão de ser apenas adorado pelos homens. Ele faz porque Ele nos ama. Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira, Ele mostra o amor que Deus tem por nós. Então, quando Deus envia seu Filho por amor a nós, seu Filho morre e ressuscita, e Ele vê a igreja se desviar, Ele tem um sentimento de ciúme. Ele diz para a igreja, olha mulher, igreja, eu te amo e te quero para mim, eu não te quero para o mundo. É isso que o texto diz. Versículo 6, mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça. Até aí. Deus não tolera os orgulhosos, mas Ele concede graça. Deixa eu fazer agora a ligação de tudo para você começar a entender porque eu estou falando tanto. O texto começa, gente, falando de uma realidade que é nossa. A realidade de que vivemos, às vezes, em contendas. Vivemos, às vezes, sofrendo por falta de algumas coisas, tá? O fato de que vivemos, às vezes, sofrendo por determinadas coisas e, às vezes, não oramos a Deus, e quando oramos mal intencionados, faz com que a gente se afaste de Deus e se una ao mundo. Só que o texto vai dizer, igreja, vocês precisam ser amigos de Deus e inimigos do mundo. Aí você vai dizer, não, mas é muito difícil. Preste atenção, gente. O que o texto está dizendo é, você precisa ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Quando você fizer isso, quando você conseguir fazer isso, aí você vai conseguir receber bênçãos do Senhor. E principalmente agradar ao Senhor. Só que aí você vai dizer, é muito difícil. E aí o que o texto vai dizer é, mas não se preocupe, porque Deus nos dá graça maior. Sabe o que é graça maior, gente? Graça maior é porque Deus nos dá a capacidade de, através da sua graça,
viver uma vida de acordo com seus princípios. A graça maior que Deus nos dá é a possibilidade dele nos dar forças para resistir às tentações do mundo e ser amigos do Senhor. A questão é porque, em meio a todos os problemas da nossa vida, em meio a todas as dificuldades da nossa vida, Deus nos dá uma graça maior que nos faz conseguir perseverar e continuar. É quando Paulo está lá orando 3 vezes a Deus: Deus, tira esse espinho da minha carne, Deus, tira esse espinho da minha carne, Deus, tira esse espinho da minha carne. E aí Deus diz o quê? Não, Paulo, vou tirar não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não vou tirar, Paulo, não se preocupe, porque eu vou te dar graça para você suportar isso. Eu vou te dar uma graça maior para você suportar isso, porque quando você é fraco, aí eu derramo a minha graça sobre você e você é forte. O que Deus faz, gente, é derramar uma graça maior sobre a sua igreja, para que a igreja consiga resistir às tentações. Por isso que Paulo vai dizer que nós não somos tentados acima das nossas forças. Por quê? Porque Deus nos dá uma graça maior para poder suportar tudo isso. Só que Ele só dá graça maior, gente, a um tipo de gente. Deus se opõe aos orgulhosos. Quem são os orgulhosos? Eu não preciso de Deus, eu posso conseguir isso sozinho. Quem são os orgulhosos? Eu sou melhor do que você, eu sou melhor do que você. Quem são os orgulhosos? Ah, meu carro é melhor do que o seu, minha casa é melhor do que a sua, eu sou mais bonito do que você. Sabe, os orgulhosos são aquelas pessoas que não precisam de Deus. Os orgulhosos são aquelas pessoas que se sentem em uma relação com Deus e na sua relação com a igreja como pessoas que estão acima dos outros. Deus se opõe aos orgulhosos e os orgulhosos não recebem graça maior para poder receber as grandes bênçãos de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. Deus concede graça aos humildes. Tem uma história que eu vi uma vez, essas histórias que a gente ouve, mas diz que tinha um presidente americano, e esse presidente americano, no seu gabinete, ele tinha uma pirâmide de vidro, né? Uma pirâmide de vidro assim, bem bonita, e dentro dessa pirâmide, toda de vidro, tinha um pão. E aí ele disse que todo mundo que chegava no seu gabinete, e chegavam as pessoas mais poderosas do mundo no seu gabinete, perguntavam, né, presidente, o que é esse pão? Aí ele dizia, isso é um milagre de Deus. O pessoal olhava e fazia, eu não estou vendo esse milagre de Deus. Ele fazia, é porque ninguém consegue ver assim. Você tem que ver de baixo. Aí ele fazia, não estou vendo esse milagre de Deus. É porque você tem que ver mais embaixo. E ele ia, rapaz, eu ainda não estou vendo esse milagre de Deus. É porque você tem que ver por baixo. E aí conta que quando você via por baixo, por uma questão de refração das luzes, alguma coisa assim, aquilo que por cima você via um pão, por baixo você via milhares de pães. Né? Só que para você ver milhares de pães, gente, o que é que você tinha que fazer? Olhar por baixo. Sabe o que são pessoas humildes? São pessoas que olham por baixo. São pessoas que não têm medo de se ajoelhar. São pessoas que têm um coração disposto a se colocar simplesmente como alguém que não tem poder para algumas coisas. Sabe, são pessoas que se ajoelham. São pessoas que se humilham, são pessoas que se abaixam. São pessoas que olham para Deus não como, Deus, eu vou conseguir isso independentemente do Senhor fazer alguma coisa. São pessoas que dizem, Deus, sem o Senhor eu não posso nada. Deus, se não for o Senhor, eu não chego em lugar nenhum. Deus, se não fosse o Senhor, eu nunca estaria no lugar que eu estou hoje. Deus, se não fosse o Senhor, eu nunca teria a empresa que eu tenho hoje. Deus, se não fosse o Senhor, eu não teria o cargo que eu tenho hoje. Deus, se não for o Senhor, eu nunca vou conseguir chegar nos lugares que eu desejo chegar.
Sabe, gente, os humildes são aquelas pessoas que reconhecem que Deus é o Senhor da sua vida, que tudo que tem, tudo que são, tudo que fazem é do Senhor, é para o Senhor, foi feito pela graça maior do Senhor, foi feito porque o Senhor, aprove ao Senhor, pela sua grande misericórdia, gente, não sei porquê. Mas aprove ao Senhor nos amar, aprove ao Senhor nos abençoar, e tudo que temos é pelo Senhor. Os humildes reconhecem isso. Os humildes sabem disso. Os humildes entendem que Deus é o único Senhor da nossa vida. Os humildes se abaixam, se prostram, se curvam diante de Deus. Esses são os humildes. É a esses que Deus concede graças. É a esse que Deus dá uma graça maior. É sobre esses que a misericórdia do Senhor transborda dia após dia. É para esses, é para os humildes, é para os sinceros de coração, para os contritos de coração, para aqueles que choram, para aqueles que se entregam, para aqueles que dizem: Deus, sem o Senhor eu não sou ninguém. São para esses. São para esses, gente, são para esses. E aí a igreja é o lugar de ter essas pessoas. Na igreja é o lugar de ter pessoas que se ajoelham e se prostram diante de Deus. Mas infelizmente é na igreja que o judeu quer ser melhor que o gentio, que o rico quer ser melhor do que o pobre, que o negro quer ser melhor do que o branco. Sabe, é na igreja que um tem um carro melhor, quer ser melhor do que o outro. É na igreja que um quer ser mais bonito do que o outro. É na igreja que um quer ter o carro melhor do que o outro. É na igreja que um quer ter um dom melhor do que o outro. É na igreja que um quer ser melhor do que o outro. Sabe, é na igreja, gente. É na igreja que a gente vê a maior quantidade de orgulhosos. É na igreja que a gente vê a maior quantidade de pessoas que se acham independentes de Deus. É na igreja. Está tudo errado. O que Tiago olha e faz: meus irmãos, vocês estão brigando porque vocês estão com essas contendas, vocês estão com discursos orais. Gente, discursos orais, eu lhe digo, era briga, era discussão. Sabe, eu me lembro uma vez que eu ainda era estudante, eu andando de ônibus, e aí eu vi uma briga, uma batida de carro. E um partiu para cima do outro. E aí começou aquela briga e tal, não sei o quê. Quando eu olhei no para-brisa de um dos carros, no vidro lá da traseira, né, tinha: se esse carro, não, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Vocês já viram isso? E na traseira do outro carro, tinha, como era, meu Deus, tinha, nem lembro mais, sabe? Propriedade exclusiva de Jesus. Aí quando eu olho para os carros, batida, pá, isso congestionado, eu olho, os carros estão em caso de arrebatamento, o carro ficará desgovernado. Propriedade exclusiva de Jesus. Meu irmão, saiu 2 cabas muito bravos daqueles carros, gente. Mas foi briga, mas foi palavrão, mas foi você não sei o quê, e pá, e tal, e briga, e começaram a se esmurrar nas pessoas, e não sei o quê. Até que chegaram uns, apartaram. Aí eu fiz: meu Deus, Senhor, eu estou aqui nesse ônibus, apertado, 301, Mangabeira, Pedro II. Em pé, mexe para lá, mexe para cá. Você entra com um perfume, sai com 35. Você não tem como ir para uma universidade cheiroso, né, de ônibus. Você até bota um perfume, chega lá, menino, você pegou tudo. De alfazema a azarro. Tem nada. Johnson & Johnson. Então, aí eu me lembro desse dia. Eu fiz: Senhor, se um dia o Senhor me der um carro e eu sair dessa pindaíba, eu nunca vou ser assim. Vou glorificar seu nome e tal, e aquelas promessas que a gente faz. Um dia estava eu na mesma pessoa, muito apressado para chegar em algum lugar. E aí eu ia lá, em frente ali ao Bradesco. Aí não tem aquele viaduto, né? Aí vem uns carros assim de uma rua bem estreitinha. Aí eu vi a mulher meio: vou, não vou. Eu fiz: é lógico que ela não vai. Do jeito que eu fui, gente, ela entrou, virou a cabeça para cá, eu vim andar ali. Aquele povo que é igual a girafa, né? Girafa não se... É girafa, não, é avestruz, né?
Ele se esconde a cabeça porque se ele não vê, acha que ninguém está vendo. Pronto. Ela vira a cabeça porque acha que se ela não vê carro, não vai vir. Vou! Pá, meu carro novo. Senhor. Aí eu parei, chamei assim um palavrão bem gospel. Estou brincando, gente, não existe palavrão gospel. Já caí na carne. Aí eu parei, gente, na hora eu olhei para o lado e eu vi que eu estava no mesmo lugar daquele acidente. No mesmo, gente, no mesmo. Irmão pentecostal diz, Deus faz assim. Né? Você já viu? Eu tenho irmão, amigo pentecostal, né? Você está contando a história e ele está dizendo, Deus faz assim. É desse jeito, Jeová. Diz isso também. Aí, gente, eu saí. Na hora que eu saí, sabe, deu aquela coisa. Eu ainda estava com muita raiva. Quando eu cheguei, a mulher fez, você não me viu? Na minha cabeça, ô Satanás. Não é, gente? Você não diz, né? Quer me pegar, né? Gente, na hora, eu não sei de onde. Não me pergunte, não. Não acho que eu sou crente. Como Tiago é crente. Não acho, não. Gente, na hora, eu fiz, me perdoe, irmão. Aí ela, não, mas você não me viu, não sei o quê. Eu fiz, não, me desculpe. Eu acho que a senhora errou também, nós erramos e tal. Vamos ficar calma. Ela, não sei o quê e tal. E começou a chorar, não sei o quê. Aí ela, venha para cá, saia do carro, a senhora está bem e tal. Eu sei, gente, que depois que tudo se estabilizou, né, depois que tudo se acalmou, logicamente ela estava errada. Não logicamente porque era eu o outro carro, gente. Logicamente porque quem vira a cara assim e entra está errado. Ela estava errada, mas eu sei que depois a gente foi na concessionária fazer a revisão, sabe? E aí ela já estava muito mais tranquila, e aí a gente conversou. E aí eu sei que no meio da conversa ela fez, tu é crente? E eu morro de medo de quem me pergunta isso. É que nem uma vez fazendo missões numa cidadezinha no interior, a pastor Sérgio falou domingo disso, né? Você é da lei dos crentes ou você é evangélico? Aí eu fiz escolha. Você acha melhor o quê? Porque eu não vou mentir, né? Em nenhum dos dois. Aí eu fiz, não, minha irmã, eu sou cristão, acredito no Senhor e tal. Ela fez, olha, obrigado. Obrigado porque eu estava com a cabeça muito quente, depois eu vi que eu estava errado e tal, e você foi tão gentil comigo, você foi tão legal comigo, você foi tão humilde comigo. Quando eu vejo, sabe, a maioria dessas discussões, a maioria desses bate-bocas, não só, gente, na igreja, mas lá fora também. Diga se não é, na maioria das vezes, 1, pessoas que se acham melhores do que as outras. 2, pessoas que estão erradas, mas não sabem reconhecer que estão erradas. Ou 3, pessoas que estão certas, mas não sabem estar certas. Não sabem estar certas se não for humilhando as outras pessoas. Essa é a grande falta de sabedoria que existe no corpo. Então, estou em pecado, é difícil fugir disso. Deus concede graça maior para que a gente possa suportar esses pecados, mudar os nossos pensamentos e Deus possa nos abençoar. Então ele vai resumir tudo de uma forma muito simples no versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Gente, resistir ao diabo é o seguinte, a grande ação de Satanás é separar Deus dos homens. Tá? Preste atenção nisso. A grande ação de Satanás na vida na vida do cristão separar Deus dos homens. E o que Tiago vai dizer aqui é, resista ao diabo. O que é resista ao diabo? Resista ao diabo resista para você não ser separado de Deus por Satanás. Resistir ao diabo resistir para não ser afastado de Deus. Entende, pessoal?
Então vamos continuar. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Porque se a gente resiste ao diabo, e como é que eu resisto ao diabo? Não é lutando contra o diabo, gente. Tá? Uma vez eu fui para um culto pentecostal com uma amiga, aí a mulher passou metade da pregação dizendo: igreja, glorifica, glorifica. Ela falava 5 minutos, aí dizia: cadê o glória? Aí teve uma hora que ela se revoltou, porque ninguém dava glória. Eu acho que já com raiva. Vou dizer mais não? Só para deixar de falar? Aí ela começou a dizer: gente, eu vejo Satanás com um cadeado na mão. Olha só, visão da bexiga. Eu vejo Satanás com um cadeado na mão, trancando a boca dos irmãos. Aí foi minha amiga, bruta, seminarista, bruta. Aí disse: Senhor, me leva, Senhor. E começou a andar. Me leva e me revela onde estão os cadeados. Gente, ela foi chegando bem pertinho de mim. Minha amiga fez: se ela vier aqui, eu vou mostrar o tamanho do meu cadeado. Sabe? Porque algumas pessoas acham que Satanás, ele está preocupado com algumas coisas, sabe? Satanás, gente, ele está preocupado em nos afastar de Deus. E a nossa luta, a nossa grande luta, é para ficar próximos de Deus a todo tempo, entende? Então, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Olha que lindo, gente. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Mente dividida, ânimo dobre, gente. Ele tem uma tradução que eu acho muito forte, é duas almas. Alma é uma coisa muito essencial, né? Alma é uma coisa muito intrínseca. Minha alma. E uma pessoa de ânimo dobro é uma pessoa que é como se ela tivesse duas almas. Em um determinado momento elas estão extremamente contritas no Senhor, uma alma contrita, mas parece que em outros momentos elas estão completamente afastadas do Senhor, uma alma rebelde. Ele consegue ser intrinsecamente duas coisas completamente diferentes. É um ânimo dobre, sabe? Pessoas que um dia estão muito bem com Deus, no outro dia estão extremamente más com Deus. Essas pessoas são pessoas de ânimo dobre, são pessoas que não resistem ao diabo, são pessoas que constantemente estão se afastando de Deus por obra de Satanás, são pessoas que constantemente estão caindo em armadilhas, sabe? Estão caindo em seu próprio pecado, em seu próprio orgulho. Essas são pessoas de ânimo dobro. E aí ele vai dizer: pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, o ânimo dobre, purifique o seu coração. Preste atenção no versículo 9 e 10. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o seu riso por lamento e troque a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O Evangelho de Lucas, ele traz uma história muito interessante. Ele diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, porque eram arrogantes, porque eram soberbos. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. O publicano, por sua vez, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador.
Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Converta vosso riso em pranto. Converta vosso riso em pranto. Vós que sois de ânimo dobre, vós que sois de mente dividida, converta vosso riso em pranto. Sabe por quê, gente? Porque na igreja está cheio de sorrisos. A igreja, gente, às vezes está repleta de sorrisos. Mas são sorrisos de pessoas de ânimo dobre. São sorrisos de pessoas afastadas do Senhor. São sorrisos de pessoas que se acham independentes do Senhor. O que o texto de Tiago diz é: humilhe-se diante de Deus. Tá esperando uma bênção, meu irmão? Ore. Está esperando uma bênção? Ore. Agora ore e se submeta a Deus. Humilhe-se a Deus. Porque se for da sua vontade, se concretizar o seu reino e se glorificar o seu nome, Ele concederá, gente. Agora Ele concederá àqueles que são humildes e contritos de coração. Que Deus nos abençoe.